mais uma mensagem. Hoje eu vou falar para vocês por que Jesus falava em parábolas. Naquele dia saiu Jesus de casa e foi sentar à margem do mar da Galileia. Numerosa multidão se reuniu em volta dele. E isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava ali de pé na praia. Jesus falou para eles tanto em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. E os passarinhos foram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. A semente logo botaram, porque a terra não era profunda. Porém o sol saiu e queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos, e nos espinhos cresceram e os sufocaram aquelas plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram 100, 60 e 30 por um. Quem tem ouvidos, ouçam. E era assim que Jesus falava a sua linguagem. E os discípulos chegaram e perguntaram: Mestre, por que o Senhor usa de parábola para falar com eles? Aí Jesus falou: porque a vocês foi dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não. Porque a quem tem será dado em abundância, mas aquele que não tem será tirado até o pouquinho que tiver. É por isso que eu uso de parábolas. Jesus falava assim, para que eles olhem e não vejam, para que eles ouçam e não escutem e não compreendam. Esse modo se cumprirá para ele a profecia de Isaías: é certo que vocês ouvirão, porém nada compreenderão. É certo que vocês enxergarão e nada verão. Porque o coração desse povo é insensível. Eles são duros de ouvido e fecharam os olhos para não verem e fecharam os ouvidos para não ouvirem, não compreenderem qual o coração, que não se convertem. Assim eles não podem ser curados. Vocês, porém, vocês são felizes porque seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Ele falava para o discípulo: eu garanto a vocês, muitos profetas injustos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram. E desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo
e não ouviram. Ouçam, portanto, o que a parábola do semeador quer dizer. Todo aquele que ouve a parábola e não a compreende é semelhante à semente que caiu à beira do caminho. Logo veio o maligno e roubou o que foi semeado no coração dele. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas se ele não tem raiz, ele é inconstante. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, ele logo desiste. A semente que caiu entre os espinhos é aquele que ouve a parábola. Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele fica sem dar fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a minha palavra e a compreende e se produz frutos, muitos frutos, e vai multiplicando aqueles frutos. E aqueles frutos são multiplicados cada dia que passa e crescendo cada vez mais. Por isso eu digo a vocês, quem tem ouvido, ouça. Hoje nós lemos Marcos 4, do 1 ao 9. Foi como Jesus ensinou a parábola. Nós lemos a parábola do semeador. Ele ensinava na linguagem dele. E por que ele ensinou naquele dia que ele saiu? Ele saiu naquele dia porque até a família dele já não acreditava mais, já estava com mais de 1 ano de ministério, e os judeus também esperando que houvesse justiça, que matasse os romanos. Pensava politicamente, pensava em política. Era isso que os judeus queriam, que os judeus sempre viveram assim, os fariseus também. Então, irmãos, ouçam e coloquem no coração de vocês a fé e a esperança. Porque se nós tivermos fé e esperança, nós teremos a vida eterna. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração em Cristo Jesus. E até a próxima mensagem.